Ô, irmão, se apresenta para o pessoal já está aqui? Se quiser apresentar para o pessoal, falar quem é o irmão, qual que é o trabalho do irmão. Bom, primeiro é um prazer estar aqui contigo nesta live, irmão Júnior. Nós tentamos uma outra vez, acabou não dando certo, mas desta vez, graças a Deus, deu tudo certo. Eu sou o pastor João Flávio Martinez, presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, é o www.cacp.app.br. Também o nosso canal aqui no YouTube é o CACP Vídeos, que eu pretendo, inclusive, reprisar esta live no canal, e quando assim fizer, vai acontecer, pedir para os nossos inscritos se inscreverem aqui no seu canal, que também é uma bênção na questão da CCB, né? Você traz informações relevantes sobre a congregação cristã no Brasil. O CACP, tanto o site quanto o canal, ele não trabalha só com uma seita, ele não é monocromático, ele é colorido neste aspecto. Então, nós trabalhamos com todas as seitas que se encontram no território nacional e até outras que nem encontramos aqui no Brasil, mas nós temos várias seitas. O canal lá, o cacp.app.br, tem 40 mil artigos sobre seitas. Também eu acho que é importante dar essa informação. Eu sou o pastor da 5ª Igreja Batista em São José do Rio Preto. Qual é o trabalho do apologeta? Para você explicar, qual o que o irmão faz, para a gente entender o que faz um apologeta. Apologia, defesa. Apologia cristã, defesa da fé cristã. Então, o apologeta, ele trabalha com a defesa do evangelho. A gente refuta as seitas. A nossa metodologia é pesquisar as seitas, achar materiais, escrever artigos, isso antigamente, né? Hoje as pessoas não leem mais, infelizmente. Mas a gente tem um site com 40 mil artigos. A gente ainda continua escrevendo artigos. Então, a gente escreve artigos, e a gente faz vídeos, a gente cria podcasts para alertar as pessoas do perigo do mundo sectário. O irmão anotou alguma coisa que o irmão quer falar? Porque senão eu vou perguntar, que eu queria saber, assim, como identificar, né? A igreja é uma seita, mesmo que ela fala de Jesus, mesmo que ela ora, mesmo que ela creia nos dons, mesmo que ela faça caridade, mesmo que ela batize em nome do Senhor Jesus, como identificar uma seita? Geralmente as seitas, elas têm heresias de perdição. Entre essas heresias de perdição está a negação da salvação pela graça. Essa é a primeira heresia que identifica uma organização como seita. Uma outra coisa é quando aquela instituição ela toma o lugar de Jesus. Ela se torna o caminho, a verdade e a vida. Então, a organização em si seria a portadora da salvação e não Jesus Cristo. Isso também é identidade de seitas. E, obviamente, aí nós podemos colocar todas as outras identidades, as negações dos princípios bíblicos. Então, vai negar a Trindade, vai negar a inerrância da Bíblia, vai negar a divindade de Jesus, vai negar a pessoa do Espírito Santo, e aí por diante. Uma seita pode ter todas as identidades da seita, de uma seita, ou pode só ter alguns. Por isso que, se você já percebeu, como eu aqui descrevi, várias dessas identidades estão na Cristã no Brasil, enquanto instituição religiosa. Qual seria essas características? Fica à vontade, irmão. Olha, a CCB, ela, não vou dizer todos os anciões, mas ela nega... Como eu era da CCB, e se você falar alguma coisa que realmente não condiz com o que o irmão está falando, porque às vezes o irmão pode ter recebido a informação de outra pessoa, eu vou contestar o irmão, pode ser assim? Fique à vontade. Fique à vontade. O meu livro que eu escrevi sobre a CCB, ele foi escrito na década de 90. Inclusive tem coisas que eu precisaria atualizar. Nós temos um livro, já soltamos 2 edições, Como Responder aos Argumentos da CCB. Eu e o pastor Paulo Cristiano já escrevemos esse livro já desde a década de 90. E a gente sempre identificou a CCB como um movimento sectário, embora com a possibilidade de haver salvos dentro da instituição. Isso é importante. Tá certo? Isso é importante. Então, voltando à questão, nós entendemos que a CCB, por exemplo,
ela nega a salvação pela graça, não em todos os anciões, mas ela nega a salvação pela graça quando ela se coloca como a própria graça. Isso é característica de seita. Uma outra coisa, você sabe que eu estou com mais de 30 irmãos ex-CCBanos na nossa igreja, acabei frequentando 3 velórios recentemente, esse ano, até aqui, da congregação cristã, e quem vai no velório da CCB sempre escuta o ancião falando, está aqui o nosso irmão fulano, falecido, um homem de boas obras, que as suas obras o acompanhem, graças a essas obras ele está com Cristo. Então a gente observa que a CCB, ela é uma instituição que hipervaloriza as obras. Eu não estou dizendo que as obras não são importantes, mas a obra, como está em Efésios de 2, verso 8 ao 10, ela é fruto do salvo, e não para salvar o indivíduo. Tá certo? E outras coisas, né? A CCB, ela não entende bem a doutrina da Trindade. A prova é que o Carlos Reinar escreveu 2 livros contra a doutrina da Trindade, e a congregação cristã o mantém no hall de membros, e ainda em autoestima, e ele continua falando em nome da CCB, e ninguém corta ele. Isso prova que a própria CCB não entende mais o que é Trindade. Uma outra característica de seita, você sabe disso, você já anunciou aqui no seu canal, é que a CCB mudou o ponto de doutrina, dizendo que a Bíblia não é, mas contém a palavra de Deus. O próprio, acho que é o ponto 2 ou 3, quando fala da Trindade, você observa que eles parece que adotaram um tom mais unicista, não distinguindo as pessoas da divindade. Então, tem muitas características de seita dentro da CCB, embora o credo, de maneira geral, ainda pareça um credo evangélico. Mas existe também, até meu rapaz colocou aqui, bom, vou colocar aqui para você, eu já ouvi o César Cavalcante também falando que não considera a CCB uma seita, mas um movimento contraditório, né? Aí o Carlos colocou aqui, pede para ele comentar, porque ele está em desacordo com o professor Gesta, o professor que é batista, afirmou que a CCB não é seita no programa do César Cavalcante. Então tem muitos teólogos que dizem que não é uma seita. Qual uma das características de seita, e aqui é bom para os espectadores identificar mais uma característica, é engessar as pessoas e a opinião das pessoas. Isso é uma característica de seita. Tanto que a CCB, a liderança lá no Brás, manda o ponto de doutrina e todo mundo tem que obedecer. Dentro de uma igreja batista, por exemplo, o Lucas Gesta pode ter uma opinião diferente e eu outra, sem nenhum problema. O pastor César e o pastor Paulo Romero, que são meus amigos, eles têm um ponto de vista diferente do meu. Eu discordo de ambos. Eu entendo que a CCB é uma seita. Uma seita, aí eu abro uma exceção, uma excepcionalidade, como não vamos dizer assim, engessado a questão dos anciões, tem ancião que eu conheci que prega a salvação pela graça. Então, é possível haver salvos dentro da CCB, mas ela é uma seita porque várias identidades sectárias, e nós temos aqui a metodologia para aplicar e identificar, caracteriza a CCB como seita. Vamos ver o irmão falando aí que desde 1990 o irmão escreveu um livro. O irmão já foi ameaçado pela CCB alguma vez? Curiosidade. Processo? Olha, a CCB não. Eu nunca recebi processos da CCB. Eu estou no 17º processo. Eu estou no Supremo Tribunal Federal. Eu já respondi ao inquérito policial, estou respondendo um segundo. Todos eu venci, todos eu consegui arquivar, todos eu consegui vitória. Porque nós trabalhamos com a verdade, com a pesquisa técnica do termo. Entretanto, da CCB, graças a Deus, eu ainda não tive nenhum problema. Mas se eles quiserem vir também, meu advogado é perito, é muito bom. Meu advogado, além de Jesus Cristo, né? Eu tenho um advogado aqui na Terra muito bom, que tem nos dado vitória, graças a Deus. Mas você falou que você vai ter um encontro aí, que dia? Mês que vem, em outubro? De que dia? Sim, agora em outubro, né? Dia 16, 17... 16, 17, 18, deixa eu ver se é isso mesmo, espera um pouquinho, me dá um segundo. Outubro, 17, 18 e 19 de outubro, 17, 18 e 19 de outubro, nós vamos ter um congresso apologético aqui. Ele não é sobre a CCB, é que eles estão bravos porque o Josafá Agra vai vir. Então, ele vai dar 2 palestras. Eu vou palestrar sobre
a questão do calvinismo, se Deus é autor do pecado, essa vai ser minha temática. A outra temática vai ser sobre a heresia no batismo infantil, aí vou falar do catolicismo e das igrejas protestantes que fazem o batismo infantil, e o pastor Paulo Cristiano vai falar especificamente sobre catolicismo apostólico romano. Então vai ser um congresso muito bom, ainda há vagas, não temos muitas vagas, porque a minha igreja que eu pastoreio vai ser lá, na 5ª Igreja Batista do Jardim Laranjeiras, em São José do Rio Preto. Ela não comporta muitas pessoas. Lá, no máximo, eu consigo comportar 150 pessoas. Então, eu estou fazendo uma estimativa de 100 inscrições. Então, quem está nos assistindo e quiser inscrever-se, pode entrar em contato com o meu Zap ou no Simpla, vai estar lá o convite. Mas se alguém quiser entrar em contato com o meu Zap, é o 17 988 17 8448. Deixa eu anotar aqui. Telefone do Martinez. 17. Os membros da nossa igreja, eles não terão custo, porque a igreja está patrocinando o evento. Quem vier de fora, por causa do coffee break e do diploma, o primeiro lote é de R$40, o segundo lote, se alguém ficar para fazer a inscrição depois, é R$50. Isso é para bancar o coffee break, porque serão 3 coffee break, e também terá o certificado. É um valor simbólico, só para a pessoa pagar o café que ele vai tomar e o diploma que ele vai receber. Martinez, 17? 9 8817 8448. 8448. Isso aqui vai ser aí Ribeirão Preto, isso? São José do Rio Preto. Eita, São José do Rio Preto. Eu confundo essa Isso. Inclusive, Rio Preto é mais bonito que Ribeirão, viu? É mais bonito. O pessoal de Ribeirão me perdoe. Aí é perto do Termas Laranjais, aí, né? Isso, é perto de Olímpia. Estou a 60 quilômetros de Olímpia. Só que eu era religioso, eu fui entrei nas piscinas quentes, de camisa, de calça, imagina, né? No calor de 50 graus. Você fez esse pecado? Você cometeu esse pecado? Na praia, e entrava de calça jeans na praia também. Eu vou te contar uma história. Eu também sou meio religioso, tá? Então eu vou no mar, eu boto aquelas bermudonas, né? Eu não gosto de short curto. Aí um dia, isso aconteceu em 99, 98, eu estava na casa do meu amigo coronel pastor Áureo Vieira, lá na Urca, porque lá é a escola de oficiais, e ele era professor lá. Numa manhã que eu estava hospedado na casa dele, eu falei para o pessoal, gente, eu vou tomar um banho de praia, porque eu quero acordar bem, então eu vou lá, era às 7h30 da manhã. Não tinha ninguém na Praia da Urca, e a Praia da Urca ela é um buraco, ela faz assim e desce. Aquilo não tem fim. E eu então, tanto que ali tem um porto, né? Então eu então botei o meu bermudão, fui lá para nadar. Só que no meio dos meus mergulhos lá na Praia da Urca, eu levei um caldo. E no que eu levei um caldo, ela me levou lá para o meio do mar. Caldo é quando a onda te derruba e te leva, né? Quando eu percebi, eu estava sem pé, não achava mais o pé, lá no meio do mar e sem o short. Fiquei nu. Porque você nadar de short. Aí naquele momento eu comecei a orar. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Vão me achar nu e morto, afogado na beira da praia. Senhor, tem misericórdia. Aí eu acalmei, eu do interior do estado de São Paulo, né? Dei aquela acalmada, aí meu short boiou assim na frente, consegui pegar de volta o meu short, me vesti, tranquilizei, observei a onda, porque uma traz, outra leva. Peguei a onda de volta e voltei para a praia. Naquele dia, do pior jeito, eu aprendi que no mar, mesmo que você vai com uma bermuda maior, por baixo da bermuda você tem que estar de sunga, porque a sunga não sai com o caldo que o mar te dá. Aí eu aprendi, a duras penas, isso aconteceu em 97, 98, a duras penas, que no mar não se pode nadar de qualquer jeito. É bom, ô Pedro, ainda bem que Jesus não apareceu na hora para você lá, hein, Martinez? Martinez. A sorte que eu estava sozinho, viu, Júlio? Sozinho, eu e Deus, e graças a Deus, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida, viu? Imagina. Irmão Martinez, o irmão preparou alguma coisa? Quer falar agora? Eu posso perguntar à vontade? O irmão preparou Pode perguntar à vontade. Só peço para o pessoal fazer a inscrição. Quem mora em Rio Preto e região,
Quem mora em Rio Preto e região, faça a inscrição. O Josafá vai trazer 2 belíssimas palestras sobre a congregação cristã. O pastor Paulo também é um perito em catolicismo romano. Então, quem vier vai ser muito abençoado com o nosso congresso. Eu vou dar direito ao CCBiano de fazer a primeira pergunta aqui. Sidney, esse pastor aí não entendeu nada de salvação de alma. CCB anuncia Jesus e salvação pelas obras. A fé sem obras é morta. Direito à resposta. Bom, ele deve estar citando Tiago, né? Tiago, ele não contradiz Paulo. Ele completa Paulo. O que Tiago está dizendo é o que Paulo fala em Efésios 2:10. Paulo escreve: fomos feituras suas para as boas obras. Então, o salvo pela graça, ele produz obras, mas é fruto dessa graça. Tiago vai falar, só que ele fala invertido. Tiago vai dizer o seguinte: olha, vocês aí, porque Tiago, a epístola de Tiago provavelmente é a primeira epístola da Bíblia, do Novo Testamento, da Bíblia não, do Novo Testamento, e no Novo Testamento, a primeira leva de crentes eram judeus. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam recebendo as pessoas de anel no dedo, melhores do que os pobres, dispensando os pobres de qualquer jeito, e a igreja primitiva ela vai criar assistência social, ela é uma igreja que sempre cuidou dos pobres, das viúvas, dos órfãos, então vai ser alertado a igreja. Aí Tiago vai dizer, olha, mostre a sua salvação pelas obras. Por quê? Porque o verdadeiro salvo pela graça, ele tem fruto. Sem fruto, você não entendeu a graça, você não recebeu a graça. O apóstolo Paulo disse, o amor de Cristo, está em 2 Coríntios 5, o amor de Cristo me constrange. Então, constrangidos pela graça, nós temos obras. Vou te dar um exemplo, Júnior. Lá em Mateus 25, tem um grupo de pessoas que Jesus chama, vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado. Porque eu estava com fome, vocês me deram de comer. Eu estava nu, vocês me vestissem. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu estava internado, vocês foram me visitar. E aí o pessoal pergunta, Senhor, quando é que nós te fizemos isso? Aí Jesus responde, quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. O salvo pela graça não se preocupa em fazer obras para aparecer ou para ser salvo. O salvo pela graça tem obras, mas uma obra de gratidão e não para trocar ou barganhar com Deus. Pronto, aprendeu agora, né, Sidney? O que levou o irmão Martinez a estudar a CCB, Congregação Cristã do Brasil? Na verdade, não é que eu me dediquei a CCB, não é assim. A minha história, ela começa em 1998, na verdade, em 1989, quando eu me converto, e eu vou para a rua para discipular as pessoas. Lá na rua, eu vou encontrar o ateu, eu vou encontrar o adventista, o espírita, o mormo, o CCBiano, tem que pôr o véu, tem que orar só de joelhos, essas obtusidades todas. Diante do meu embate no evangelismo, porque eu sou um evangelista, eu encontrando as seitas, automaticamente eu me tornei um apologista. Mas eu não me tornei um apologista como você, que se tornou um apologista específico de CCB. Eu me tornei um apologista em âmbito geral. Eu trabalho com várias seitas. Entre as seitas está a CCB. Sim. E aí você começou a pegar relatos, estudo. Quem tirou o livro? O que você, nesse livro aí? O que você escreveu no livro? O livro, quem quiser o PDF gratuito, pode entrar em contato nesse zap que você colocou aí, e nós enviamos o PDF gratuito para todos os irmãos. Nós fizemos uma pesquisa, né? Na época não tínhamos como ter acesso aos pontos de doutrina. Eu tinha aqui aquele livrinho verde do Francisco, que conta a história da obra de Deus, né? Hoje, por exemplo, hoje temos obras excelentes. Você deve conhecer essa aqui, né? Hoje dá para pesquisar. Conhece essa aqui? Do Itamar Bueno Coutinho. Eu tenho do outro Coutinho a história da CCB. Então, hoje, obviamente, nós temos muito mais material. No meu tempo, não tinha, na década de 80, que eu comecei a estudar, não tinha tanto. Então, eu trabalhava muito com a oralidade,
com alguns outros livros, poucas literaturas que existiam, algumas obras, o Inário da CCB que eu tenho aqui, né, os pontos de doutrina que estão no Inário. Então é assim que nós fazíamos as nossas pesquisas. O livro ficou muito bom. Quem quiser o nosso livro, inclusive o nosso livro, que já está sendo divulgado há mais de 25, 30 anos, né? É um livro que tem ajudado muitas pessoas a saírem da CCB e a procurarem uma igreja evangélica e bíblica. Depois, se puder, você me manda no meu WhatsApp, que eu vou pôr aqui depois nos grupos, mandar nos Mando grupos agora. as pessoas que quiser baixar depois. O nome do livro é qual? Você tem ele aí? Fácil ou não? Como responder aos argumentos da CCB. Tá, manda para mim que eu vou mandar. Depois eu coloco o link aqui para vocês no chat, gente, para vocês baixar aqui o livro de grátis em PDF. Irmão, esse negócio de pessoas a CCB mudou de um tempo para cá. Até eu vi alguns CCBianos defendendo a CCB de mudar que a Bíblia não é a fiel palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. E alguns ali defendem a CCB por ter mudado, o próprio CCBiano, dizendo assim que muitas das vezes ali quem falou não foi Deus, toda a Bíblia, a narrativa ali, quando na escrita, não é toda hora Deus falando, que nem muitas das vezes quando Jesus foi tentado. Né? Ali tem palavra do diabo tentando Jesus, se você é filho de Deus, joga-te daqui. Né? O anjo dará ordem a respeito, está escrito. Então, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então, eles usam esse argumento, dizendo que a Bíblia não contém a palavra de Deus, porque existe passagem ali que é o diabo falando. Como você explica isso? A Bíblia também tem homens contando mentira. Tem o próprio diabo contando mentira. O que é crer da inspiração da Bíblia é que mesmo aquela frase que o diabo falou e a pessoa escreveu, vamos supor, Moisés deve ter provavelmente escrito Jó, é o que a tradição judaica diz. Então, quando Moisés escreveu a história de Jó, as falas do diabo no registro bíblico foram inspiradas por Deus, o que Moisés escreveu. A fala que o diabo disse, o Moisés teve a revelação, ele escreveu. Essa inspiração para escrever é que faz da Bíblia inerrante, é que faz da Bíblia a palavra de Deus. Tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Porque nós estamos falando da inspiração. Moisés ter registrado as palavras do diabo foram inspiradas. A ação de Moisés foi inspirada para que nós hoje pudéssemos aprender como o diabo age. Então, mesmo as palavras que o diabo falou e Moisés escreveu e colocou na Bíblia, elas foram importantes para que nós aprendêssemos sobre o caráter ou a falta de caráter do diabo. Então, tudo isso é importante e é importante que fique registrado para que nós aprendêssemos a como fazer e a como não fazer certas coisas. Esse dia o ancião usou no púlpito do Brás essa fala de Jó 38, né, para dizer que ali existia falas ali de Jó e não de Deus, quando Jó se lamentava, ali questionava Deus. Então usar essa como desculpa é um erro grave. Claro que é um erro, porque mesmo as reclamações de Jó, ou as acusações dos amigos de Jó, por exemplo, tudo ali foi inspirado. Por que foi inspirado? Para que nós aprendêssemos. Quando a gente estuda o livro de Jó, nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos como Deus age, aprendemos como o diabo age, aprendemos como os falsos amigos agem, como os amigos verdadeiros agem, aprendemos como um cristão, um homem de Deus, cristão não, né? Um homem de Deus verdadeiro age diante do sofrimento, como uma mulher de Deus às vezes fracassa diante do sofrimento, que foi o caso da mulher de Jó. Então nós temos ali muitas lições, todo o livro é inspirado para a gente poder crescer na graça e no conhecimento. Vou fazer uma pergunta para o irmão. Existe salvação? A pessoa consegue se salvar sem Jesus Cristo? Não. Não? Não. Quando você lê Hebreus 11... Quando você pega Hebreus 11, você vai ler sobre os heróis, as pessoas que foram salvas no Velho Testamento. Eles foram salvos pela fé no Redentor que haveria de vir. Nós citamos Jó. Jó 19, 25, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim me levantará destas cinzas. Então, todas as pessoas que morreram na velha dispensação, morreram na esperança do Messias que havia de vir. Morreram na esperança do Redentor que havia de vir. Então, veja, o Davi, por exemplo, ele viu, acho que é Salmo 21, ele viu a crucificação.
Profeta Isaías, capítulo 53, ele viu a crucificação. Então, quando você lê Hebreus 11, está escrito assim: eles morreram sem ver a esperança, sem ver o prometido. Tanto que quando Jesus morre na cruz do Calvário, diz está consumado, ele desce ao Hades. O Hades era dividido em duas partes. Uma parte dos bem-aventurados, o seio de Abraão, o paraíso, e a outra parte, o lugar de tormento. Ele desce lá e ele proclama a sua vitória. Efésios capítulo 4. Ele desce ali e proclama a sua vitória. E no terceiro dia, quando ele ressuscita, ele leva cativo o cativeiro. Ele leva aquelas pessoas que estavam ali, que morreram na esperança da fé, as quais ele disse, ao chegar lá, a promessa sou eu realmente vim para vocês. Então ele leva os cativos e coloca debaixo do altar de Deus, como está em Apocalipse 6:9. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina com relação à salvação. Sempre foi pela fé, sempre foi pela fé por meio da graça e sempre foi na esperança do Salvador que viria. Eu te pergunto isso porque, assim, eu vi até o César Cavalcante de novo, eu respeito muito, assisto muito, gosto muito de ouvi-lo. Ele falou que ele acha bonito esse movimento da CCB, tipo assim, que não precisa ter um estudo ali de um batismo, que a pessoa entra ali, né, que, tipo assim, que nem Felipe, entende tudo que lê, põe o eunuco. Como vou entender se ninguém me explica? Na hora explicou, tá ali as águas e batiza. Ô, meu irmão, só interrompendo você, o eunuco estava lendo a Bíblia, ele era um indivíduo judeu da diáspora, um profundo conhecedor das Escrituras. Então, o discipulado dele deu para fazer em 2 horas. Agora, termina a sua pergunta, depois eu vou dar a resposta. Porque na CCB é assim, você vai lá no batismo, eles lêem uma passagem da Bíblia, e a pregação não é assim, Jesus morreu Deus enviou Jesus para morrer por você, para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Não, eles não pregam Jesus Cristo. Eles pregam uma palavra, cantam um hino, e a pregação não é Cristo, é assim, você entrou aqui hoje, e se o Senhor está te chamando, Deus está te chamando, está tocando no seu coração, se você quer que Deus te pede um sinal por um hino, ou quer que Deus te chame pelo teu nome, ou o Senhor está tipo, chamando o coração, não é pregado Cristo na cruz, arrependimento, é pregado que Deus está te chamando. O irmão Deus veio aqui no batismo, Deus chamou ele não quis aceitar o chamado. Isso aí, só um parênteses, isso aí é a prova, esse aí é o calvinismo da CCB, não sei se você percebeu. Essa é a marca, é o selo calvinístico que a CCB tem. Eles ensinam salvação pelas obras, mas o que vai ser salvo pelas obras é chamado fatalisticamente, né? Pode continuar. Então, assim, você entrou aqui hoje e pode ser seu último dia. Teve um irmão que veio aqui, Deus chamou ele 10 vezes, ele não quis se batizar. Depois que ele ficou velho, ele falou, agora vamos batizar. E Deus mandou a palavra, falou que agora quem não te quer sou eu. O outro não batizou, Deus morreu. E se você não vir por amor, você vem pela dor. Não é anunciado arrependimento, cruz, Jesus Cristo. Esse batismo é válido? Se ele não entendeu o que é graça, é óbvio que o batismo não é válido. Eu vou te explicar como é que nós fazemos lá na igreja. Você vê, eu estou com 35 pessoas que vieram da CCB. Como é que eu faço? Eu estou com um grupo ainda estudando, já estou com mais de 30 membrados. Tem bastante gente saindo aí, irmãos, daí? Essa região daí? Tem bastante gente saindo da CCB na região aí? Sim, tem bastante gente. Então, o que acontece? Eu dou o discipulado para eles. São 75 perguntas e respostas. Quando eu termino o discipulado, que é em torno de 3 a 4 meses, embora teve alguns que já passaram de 8 meses, quando eu termino o discipulado, eu pergunto para eles, o seu batismo foi válido ou não? E o irmão da CCB me responde, pastor, não foi. Pastor, foi. E aí eu efetivo o batismo dele ou não, recebo ele como membro. Eu não obrigo o irmão que vem da CCB a se rebatizar. Ele, depois do estudo bíblico, é que vai julgar ou não se ele deve se batizar. O texto bíblico de Pedro fala que o batismo salva a consciência. O batismo não redime pecado, ele salva a consciência. A pessoa que está com a consciência limpa, ela quer se batizar. Tá certo? Que entende a graça de Deus, que entende o que Jesus fez, ela quer se batizar. Então, depois do curso, depois do catecúmeno, quem vai decidir se quer ou não se batizar
é o próprio irmão da CCB. Ok? Voltando à questão do batismo. Eu já disse para o César que eu discordo, porque eu sou obrigado a obedecer Jesus. Você concorda que nós somos obrigados a obedecer Jesus? Sim ou não? Sim. Temos que obedecer Jesus. Ele deixou 2 ordenanças apenas, você sabe, né? Batismo e ceia. Ele não deixou mais nenhuma ordenança. Só batismo e ceia. Mateus capítulo 28, verso 19, Almeida Revista e Corrigida. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha o versículo 20 de novo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. É redundante. Ele manda ensinar antes do batismo e manda ensinar depois do batismo. Então, antes de qualquer batismo, segundo a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós devemos ensinar as pessoas. Não interessa se é o pastor César que está falando, se é o pastor fulano de tal, se é o bispo, se é o papa. A palavra de Jesus está acima de mim, do pastor César e de quem quer que seja. Está escrito aqui, portanto, ide, ensinai. Depois que você ensina, você batiza. Não se pode batizar antes de ensinar. Está escrito aqui. Agora, se a pessoa quer desobedecer, já não é problema meu. É bom deixar um detalhe que é importante, que às vezes ali, irmão, o Martinez, pastor Martinez, a pessoa está ali na ânsia da morte. E você vai chegar ali e vai fazer um apelo para ela. Aí não dá o tempo dela estudar. Como funciona nesse caso? Qual o problema dela se batizar, morrer nesse meio termo? O batismo não salva. O ladrão na cruz foi batizado? Não foi. Mas o ladrão da cruz foi salvo. Tá certo? Então a pessoa está ali moribunda. Eu faço o discipulado com ela. Se terminar o discipulado e ela quiser o batismo, a gente faz o batismo. Se não, não é o batismo que vai salvá-la. Marcos 16:16 está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então é a fé que salva, não é o batismo. Tá certo? Eu tenho recebido bastante aqui, eu ia falar sobre isso depois, mas bastante pessoas que saem da CB e acabam caindo em outras gaiolas, né? E essa gaiola aqui que a irmã, com todo respeito, irmã Joana, nós vamos te responder aqui, dá atenção para você, porque eu acho que uma coisa você deveria dar atenção também, já que esse é seu trabalho, não sei se você já fez. Eu agora vou servir Iau, em nome de Iausha, encontrar o verdadeiro nome escrito na pedra de seu povo não fala. Eu sei, então, aí eles falam que o nome de Jesus, né, para ter essa doutrina, que o nome de Jesus significa porco, né? E as pessoas, tem muitas pessoas crendo nisso. Significa o quê? Porco. Jesus, que não tinha, na época não tinha vogal. Não, eles não falam isso. Eu tenho documento aqui. Eles falam que é Jesus. É grego, Jesus. Eles dividem no meio e colocam sus, Deus cavalo. É isso que eles ensinam, que é o Deus cavalo. Só que aí eles levam para o hebraico. Eles cortam a palavra grega no meio, levam para o hebraico e inventam essas mentiras. Esse tipo de gente aí é alucinada, é maluca. Essa irmã, coitada, ela está indo atrás de um povo louco. Eu já estive, o pastor Paulo já esteve lá no Paraná, na igreja dos Testemunhas de Rochua, e eu já estive lá em São Paulo, nessa seita. Eles são um bando de, me perdoa aqui, não me levem a mal, mas um bando de ignorantes. Não conhece nada de hebraico, de grego, nada. Eles inventam histórias. Mas voltando à questão, eu tenho um livro, não escrito por mim, mas por um irmão bem preparado e tudo, chamado As Testemunhas de Rochua. Quem quiser esse PDF, é só me chamar aí, que eu mando o livro gratuito. Eu encaminho para essa irmã, se ela quiser aprender a verdade. Eu sou professor de história também. Se tivesse uma pedra que tinha... Porque o nome de Jesus, em hebraico, é Yoshua, tá? Que é Josué. Em grego é Jesus, tá certo? E isso não tem nada a ver com o que é ensinado pelas testemunhas de Yoshua, ou de Rochua. As pessoas me mandam muito, Júnior, você está sendo enganado, não é Jesus, é Yaush, agora eu descobri a verdade. Fala um pouquinho sobre isso, irmão Martinez, que todo mundo agora descobriu a tal verdade, né? Tá difícil agora saber. Yashua é uma possibilidade do nome. O nome Yeshua é de Josué. Primeiro é Yoshua e Yeshua, porque é uma contração do nome de Josué, tipo João. Todo mundo
que chama João, no final o pessoal chama de Jão. Jão. Ô Jão, é João, aí vira Jão. Então tem uma contração do nome Yoshua, que vira Yeshua. Então é isso que o nome de Josué aconteceu com ele, mas não tem nada a ver com uma revelação sobrenatural a respeito do nome. Não, é o nome de Jesus em hebraico, que significa Deus salva. O nome Josué ou Jesus, o significado do nome é Deus salva. Ou seja, Jesus é o Salvador, entendeu? Voltando ao batismo, Júnior, aqui no sábado o ancião pregou que Deus deu 90 dias para alguém se batizar, senão ele ia descer à sepultura. Esse negócio, tem muito isso aqui, irmão Martinez. Como que funciona essas isso? ameaças de morte é mais uma identidade de uma seita que a CCB tem. O apóstolo João escreveu assim, lá na sua primeira epístola: o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando João escreveu isso, ele estava dizendo que o que Jesus estava oferecendo não era pelo medo. Era um relacionamento de amigo, de amor, de carinho. Por isso que o verdadeiro amor lança fora o medo, porque eu não vou para Cristo porque eu estou com medo do inferno. Eu não vou para Cristo porque eu estou com medo de Deus me matar. Eu vou para Cristo porque ele me amou primeiro. Subsequente, eu não vou para o inferno. Subsequente, eu não vou ter condenação, obviamente. Mas eu não vou por causa do inferno para Cristo. Eu vou por causa de Cristo, eu vou para Cristo. Pelo que ele fez por mim na cruz. Entende? Esse é o favor imerecido. Você explicando o batismo aí, a irmã comentou aqui, então o meu batismo não é válido. Qual você, nós estamos falando nosso público, tem bastante gente que está na CCB, que nos acompanha, e tem essa dúvida. E agora, como saber se meu batismo foi válido ou não? Como um cristão deve saber, irmão Martinez? Ora, se o batismo dele for de acordo com a Bíblia, então é um batismo verdadeiro. Se o batismo dele foi no emocionalismo, por exemplo, eu me lembro que o primeiro batismo que eu fiz, depois que os irmãos... Porque, deixa eu te contar uma particularidade. Os irmãos da CCB que chegaram na nossa igreja, não foi assim, um contando para o outro, um chamando o outro, não. Mais de 30 irmãos chegaram juntos, cada um de um canto, sem um conhecer o outro ou sem um falar para o outro. Você está entendendo? Foi um negócio sobrenatural, realmente. Entendeu, Júnior? Não foi uma coisa assim que um falou para o outro. Tipo assim, aquele ancião lá que foi excluído da igreja, que foi para a presbiteriana, como é que chama ele lá, o nosso irmão... Ricardo. O Ricardo Pavanelli. Sim. Ele está na presbiteriana, todo mundo sabe, é possível que mais gente vá para lá por causa dele. Não foi isso que aconteceu na nossa igreja. As pessoas acabaram convergindo para lá naturalmente. Não foi uma coisa forçada, tá? E ao chegar lá, elas foram orientadas na Bíblia. Então, no primeiro batismo que nós fizemos, havia 6 pessoas. 2 eram da CCB, uma ou 2 eram da CCB que se rebatizou. Aliás, que batizou, nem era batizado, batizou. Aí um dos irmãos que veio da CCB falou assim para mim: pastor, se esse batismo fosse na CCB, ou aqui mesmo, o senhor fizesse um apelo aos não batizados, porque tinha muitos visitantes no dia do batismo, vários irmãos iam pular no tanque, porque era muita emoção que nós vivemos aqui nesse batismo. Óbvio que eu não vou fazer isso. Esse tipo de subterfúgio, de fazer apelo, Deus está te dando uma chance agora, vem aqui para o batismo, pula aqui na água que você vai lavar os teus pecados. Esse tipo de atitude não é cristã. Obviamente que aquelas pessoas que ficaram interessadas no batismo, em Cristo, nós fizemos apelo, conversamos com as pessoas, depois nós fizemos outro discipulado e pessoas foram batizadas, foram abençoadas sem problema. Mas no dia, fazer um apelo, batizar a pessoa no emocionalismo, está errado. Ela não sabe o que é ser cristã. Ela não sabe o que ela vai ter que renunciar. Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A pessoa tem que saber o que ela vai renunciar. Agora, você batiza ela de qualquer jeito, fumando, bebendo, prostituindo, em adultério, sem você orientar a pessoa, joga a pessoa na água. É óbvio que isso está errado. Tem que conversar com a pessoa, tem que doutrinar a pessoa, tem que ensiná-la. Aí, depois de tudo isso,
nós batizamos. Deus não tem pressa. E se a pessoa morrer antes? Ela vai para o céu, porque a salvação não está condicionada ao batismo, mas sim à fé. O irmão Sidney, seja a segunda pergunta, você é da CCB, com todo respeito, seja bem-vindo aqui. Essa é a segunda pergunta, você não tem mais direito à pergunta, tinha a segunda, tá? Eu vou até bom usar ele, que eles falam, porque a gente entendeu o que eles pensam, porque eles aprenderam assim também, né? O Sidney aprendeu assim, ele defende. Quem recebeu o Espírito Santo, Martinez, não necessita de outro professor, e nem de tudo humano. Leia aos Coríntios, capítulo 2. Eu não sei. Fala para ele que ele está citando o verso, ele está citando o verso errado. Lá em 1 João 2, fala que quem tem a unção dos santos sabe todas as coisas e não precisa que ninguém os ensine. Ele deveria citar esse texto. Ele está mal informado aí no texto. É melhor do que o de Corinto. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, Romanos 8,14 e 8,16, está escrito que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E é essa unção que nos testifica todas as coisas. Isso nós não negamos. Agora, a mesma Bíblia que diz isso, diz que, Efésios 4,11, que o Cristo que nos salvou levantou mestres. É o último dos dons que está lá, dos 5 dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os mestres estão aqui para nos ensinar. E a Bíblia manda que ensinemos. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, o último versículo do capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo fala assim: Timóteo, ensina a outros homens o que você aprendeu de mim. Ensina direito, porque a salvação dessas pessoas depende desse ensino ser bem aplicado. Então, Timóteo foi orientado a passar o ensino que ele recebeu de Paulo do jeito correto, porque a salvação das almas estava em jogo. A Bíblia manda as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas. O próprio Jesus, em Mateus 28:19, manda: ide, ensinai. Ele, Jesus, está mandando ir e ensinar. Ora, o indivíduo aí está com o próprio Cristo. Então, os ensinos bíblicos que são feitos e são aplicados às pessoas é testificado pelo Espírito Santo e confirmado pelo Espírito Santo. Isso não significa que nós não devemos ensinar. A irmã Ângela aqui, eu vou esticar para a pergunta dela aqui. O que acontece se uma pessoa se batizar 2 vezes na mesma igreja, mesma denominação? A pessoa tem muita dúvida, porque diz que é só um batismo, está escrito na passagem que diz que é só um Efésios batismo. capítulo 4, Efésios 4, um só batismo. Aí eles pensam assim: eu já batizei na CCB, então eu não posso mais batizar. Se eu batizar de novo, eu estou pisando no sangue de Cristo. Tem essa mentalidade. Para isso, o batismo tem que valer. Se o batismo... Veja, Júnior, eu vou explicar de novo o que eu faço na minha igreja. Eu não obrigo nenhum irmão da CCB a se rebatizar. Ok? Sim. Que fique gravado isso. A pessoa chega na igreja, eu dou o discipulado. Terminou o discipulado, eu pergunto: o teu batismo valeu ou não? Você sabia o que você estava fazendo ou não? Por exemplo, teve um casal que eu recebi recentemente, o marido falou assim: pastor, eu sei o que eu fiz, eu sei que o meu batismo valeu. A esposa falou: eu não sabia até hoje o que era graça, eu quero me batizar. Então, nós batizamos a esposa dele e recebemos ele como membro. É assim que nós agimos. Tá certo? Então, essa irmã aí, ela tem que fazer um discipulado, entender o que é graça, o que é Bíblia, o que é Jesus, o que é Deus, o que é Trindade. Depois de entendido a palavra de Deus, entendido as verdades eternas do reino, aí ela vai decidir se ela quer batizar ou não. Aí vai ser um batismo só, porque um batismo sem entendimento é um mergulho na piscina e nada mais. Tá certo? As pessoas estão pedindo o link do seu evento lá, mas aqui você consegue falar direto com o Martinez, acho que é mais fácil, né? Quer que eu te mando o link? Você tem como colocar o link aí? Tem como colocar, eu coloco aqui no chat. Gente, quem está com dificuldade de falar no chat, sai e entra de novo no YouTube. Se você entra no YouTube e tá sem voz o vídeo, você sai e entra de novo, que é problema do próprio YouTube, não é problema da live, tá? Manda para mim que eu coloco aqui no grupo. Tô te mandando o link do Simpla aí, dá uma olhada aí.
Se envolver aqui no WhatsApp, aqui aproveitar que você vai respondendo enquanto eu vou pegando o link e vou colocando no grupo aqui. Um dia, a esposa do ancião falou para mim que blasfêmia contra o Espírito Santo é sair da CCB e rebatizar em outra igreja. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É bom você falar, tem muita gente que não sabe. Vamos lá. Primeiramente que essa doutrina da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela testifica a doutrina da Trindade. Pastor, como assim? O Senhor Jesus vai deixar claro que se você blasfemar contra o Pai ou contra Ele, você ainda tem perdão. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, você fica sem perdão. Então, essa é a primeira observação que eu te passo, porque a doutrina da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela mostra e revela a doutrina da Trindade. E, obviamente, que o Espírito Santo, ele é aquele, como está em João 16:8, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa, olha, presta atenção, não está mais ouvindo o Espírito Santo, não está mais atendendo o Espírito Santo, respondendo ao Espírito Santo, obviamente que não resta mais salvação para ela. O que acontece quando alguém blasfema contra o Espírito Santo? Primeiro, a pessoa para blasfemar contra o Espírito Santo tem que ser um cristão, tem que conhecer a palavra de Deus, porque a blasfêmia que traz a condenação tem que ser consciente, é o que a Bíblia nos revela. Então, o que acontece? A pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, ela entra em apostasia. Esse é o pecado que está lá em 1 João, que João diz para não orar mais, que não resta perdão, porque o apóstata, como está em Hebreus 6 e Hebreus 10, é aquele indivíduo que não quer mais saber de Deus, conscientemente. Ele não quer mais saber do Espírito Santo. Ele experimentou os dons, experimentou a realidade vindoura, experimentou a graça e agora rechaçou. Então, quando a pessoa faz isso e blasfema conscientemente contra Deus, então isso leva a pessoa à apostasia. A apostasia, ela é resultado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que leva a pessoa à perdição. E aí, Júnior, segundo Hebreus capítulo 6, uma vez apostatado, eternamente apostatado, não tem mais volta. Isso é apostasia. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que vai resultar na apostasia consciente contra Deus e a sua palavra. Então, essa ideia de que vem aqui nas águas, deixa aqui os seus pecados, se seus pecados vão ficar aqui, você vai sair daqui uma nova criatura, um novo homem, isso não existe. Não. Efésios capítulo 1, verso 13, diz o seguinte, presta atenção nisso, que quando nós ouvimos o evangelho da salvação e cremos, então somos redimidos e somos selados com o Espírito Santo. Então, no dia que você ouve a pregação do evangelho e você se arrepende dos seus pecados, Deus vem e coloca o seu selo dentro do teu coração. Lá em Atos capítulo 10, nós temos a história de Cornélio. Cornélio, um centurião romano, ele se converte, recebe o batismo com o Espírito Santo e até manifesta nele os dons das línguas antes do batismo nas águas. Ou seja, o batismo não tem nada a ver com a salvação, porque a salvação tem que ocorrer antes. Se o cara foi batizado sem ser salvo, ele só tomou banho. Depois da gente, quando acabar aqui a live, aí eu vou pôr um link para vocês ir lá ler o livro. Senão vocês vão sair daqui para ler o livro dele e vai deixar nós sozinhos na live, né? Não dá, né? Vamos ver aqui, vocês subindo. O cara falou aqui, misericórdia. Então a CCB faz a apostasia todo culto. A Vera Lúcia falou aqui. O Eufrágio, vamos ver. Observação: para se vitimar, não é só necessário o curso. O discipulado é bom e bem-vindo, Marco, tal. Só que o mais importante é o cristão ser convicto e estar livre dos vícios do fumo. Então, então aqui é uma mentalidade, não acho que é do CCBiano, que a pessoa tem que ser perfeita para ter salvação, não pode ter nenhum tipo de pecado, de erro, porque ele julga muito o exterior, né? A CCB é o que o cara tá fazendo. O cara tá tomando uma cerveja ali, ele já tá condenado, mas o cara que mente, que engana, que dá fraude, que vende o colchão magnético, que cura 1000 doenças, esse não tem problema nenhum, que dá golpe nos velhinhos, com Bitcoin. Então, mas, ô Júnior, ele tá certo. Para ir para o céu precisa de perfeição. O céu só vai entrar perfeitos. Aí você pergunta para mim,
Quem é perfeito? Pergunta para mim, quem é perfeito? Vamos perguntar para ele, Eufrásio, quem é perfeito? Ninguém. Então, como é que eu vou para o céu se no céu só entra perfeito? Aí entra a graça. Jesus se fez perfeito por mim. Ele que me justifica. Você está entendendo? É verdade, o céu exige perfeição. Mas eu não vou para lá porque eu sou perfeito. Eu vou para lá porque eu creio na graça de Jesus Cristo e na justificação dele. É ele que me justifica. Então eu vou para o céu não é porque eu mereço, é porque eu sei que não mereço. É porque eu sei que Cristo morreu por mim. Cristo sofreu por mim. Então é por isso que eu vou para lá. Não pelas minhas obras, pelos meus méritos, pelo meu conhecimento teológico, nada disso. Eu vou para o céu porque eu reconheço que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Jesus Cristo me justifica de todo o pecado. Por isso eu vou para o céu. É verdade. Cara, eu estava com a pergunta aqui na cabeça, né? E agora a pessoa acabou. Ela perguntou aqui se a pessoa for lá na sua igreja, né? O irmão Siqueira, e não for batizado, ele sentiu, não, o meu batismo eu senti que foi válido, eu criei em Jesus lá na congregação, eu não estou saindo da congregação por alguns motivos, ele tem liberdade para participar de todos os serviços dentro da sua denominação, ou ele vai ter tipo que nem o Luan São Luís Carlos falou assim, ó, se as pessoas das outras igrejas quiserem vir aqui, não sei se chegou a ver esse áudio, quiser vir para cá, vocês abraçam eles, tratam eles com amor e carinho. Não, é para enganar, né? Se não quiser se batizar, você não precisa falar para eles que mas eles não vão ter cargo, nem ministério, nada, mas não precisa falar para eles. Na sua igreja não é assim não, né? Olha, para você ter uma ideia, muitos irmãos da CCB que chegaram ano passado, já são coordenadores da Escola Bíblica Dominical, criaram uma escola de música na igreja. Agora, esse ano, que já passou mais de um ano que eles estão na igreja, isso é uma questão legal, não é uma questão bíblica. O estatuto já permite que eles sejam membros da diretoria. Então, todo mundo trabalhando, todo mundo são livres, todo mundo tem liberdade para desfrutar de todas as atividades da igreja. Nós não temos esse tipo de falsidade em nosso meio, graças a Deus. Você falou que você fizeram um estudo sobre os inários, né? E o que você encontrou nos inários que chamou a atenção sua? Não, o Josafá que fez. Ah, foi você do Josafá? Sim, o Josafá achou nos inários a doutrina calvinista, né? Ele até vai falar sobre isso, mas não fui eu que fiz. Eu não tenho tempo para tanto. Testemunha aqui da sua igreja. Ariel, sou ex-CCB, um ano estou congregando com Martinez. Hoje ajudo o discipulado de outros ex-CCBs. Então, se alguém quiser saber se um ex-membro da CCB tem liberdade, vai domingo na igreja, porque o pregador da noite, domingo que vem, é o Ariel. Ele que vai pregar domingo lá na igreja. Ele que vai pregar. Aluno de teologia, tudo, uma bênção de Deus na nossa vida, esse menino aí. Ele é a esposa dele, a Simone. Uma gracinha os dois. Ela faz tudo, ajuda a secretária da igreja, porque eles ainda não podem ser membros da diretoria. Embora já pode, né? Já passou de um ano. E o Ariel vai pregar domingo. Aliás, eu estou desafiando aqui agora. Posso fazer um desafio? Opa! Na minha igreja, um ancião da CCB já pregou. Aonde é que tem no Brasil uma congregação cristã no Brasil que convidou um pastor evangélico para pregar lá? Na minha igreja, um amigo meu, que é ancião, pregou. Inclusive, saíram com ele de lá depois, né? Mas ele não por isso, eles já tinham saído com ele, por outra coisa. Mas ele pregou enquanto ancião, ele pregou na minha igreja. Eu não tive problema com isso, mesmo porque eu avisei ele. Se ele pregasse qualquer coisa errada, eu corrigiria ele. Mas ele pregou certinho, bonitinho, sem nenhum problema. Foi uma mensagem muito abençoada. Nós não temos esse problema, Júnior. O preconceito está neles, não na gente. O irmão perguntou aqui, José. Pastor Martinez, as águas do batismo representam o quê, então, né? No caso. Manda ele ler Romanos capítulo 6. Verso 3 e 4. As águas do batismo representam morte com Cristo e ressurreição com Cristo. Está em Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4. Você vê como é importante o discipulado. Se esse irmão tivesse passado pelo nosso discipulado, ele saberia. Mas é só ele ler Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4. O simbolismo, de novo, do batismo é morte com Cristo e ressurreição para novidade de vida. É isso que está lá em Romanos. A irmã Ariel perguntou aqui, pergunta para o Martinez qual é a importância de replicar o discipulado. Olha, primeiro que é mandamento. Jesus mandou ir e fazer discípulo. Essa é a primeira observação. Segundo, que um discipulado bem feito,
ele traz a pessoa para uma consciência do que ele vai ser quando cristão. E depois, enquanto cristão, ele já está pronto, depois do discipulado, para fazer outro discipulado e ajudar outra pessoa. O discipulado é o segredo da igreja de Jesus para fazer a igreja crescer com saúde, força e vitalidade. Muitas igrejas não praticam. Inclusive, só uma informação, Júlio. O menino vem da minha igreja, Batista. Veio. Estou falando de Batista, veio. Irmão, você está chegando aqui agora, eu não sei como é que foi teu discipulado, você pode ser recebido por carta, você não precisa de discipulado, mas vamos fazer o discipulado? Pastor, vamos fazer o discipulado. Fiz o discipulado com ele. Pastor, olha, quando eu batizei não estava preparado, eu quero me batizar, eu não sei o que eu fiz. Batizei ele, veio da Batista, da minha igreja. Foi rebatizado, porque o batismo dele lá, ele entendeu que não valeu. Não tinha idade, não tinha consciência, e nós rebatizamos o menino. É assim que funciona, irmão. É a palavra, está acima de qualquer outra coisa. Eu entendi. A pessoa tinha uma pergunta boa aqui, eu acabei me perguntando. Desculpa aí se eu estou te atrapalhando. Não, tá bom, tá tirando dúvida bastante aqui. Qual o nome da igreja mesmo do irmão aí? O pessoal tá perguntando muito aqui. Igreja Batista Jardim Laranjeiras. Eu sou o pastor da 5ª Igreja Batista em São José do Rio Preto. O irmão assim, o batismo tem que ser com água. O irmão entende que tem que ser aspersão? Por imersão. Por imersão. Hã? Por imersão. Por imersão? Nós somos batistas por isso. Nós somos a primeira igreja reformada a discordar das outras. Os batistas, eles foram mortos por causa disso. Porque as igrejas reformadas, muitas prendiam, até matavam os que não aceitavam o batismo de bebês e batismo por aspersão. Muitos foram presos, mortos, rechaçados. Então, os batistas é a primeira igreja da Reforma Protestante a se desvincular do batismo infantil, que é uma prática da Igreja Católica. Você é o último seu também, tá, irmão Eufrásio? Parabéns, para se batizar é necessário estarem libertos dos vícios, ex-bebedice, atos imorais, etc. Não é só curso. Do contrário, ser batismo é em vão. Se antes não houver uma libertação. Então, mas na CCB batiza de qualquer jeito. Você está em contradição. Mas a questão, Júnior, é a seguinte: na hora do discipulado, tudo isso é averiguado. Vocês fazem isso? A gente trabalha, nesses 3 meses a 5 meses de discipulado, a gente trabalha tudo isso. Nós fazemos, em alguns casos, nós fazemos o casamento antes do batismo. Não é que a pessoa não está salva. Ela não é casada no cartório. Não, ela já está salva. É só uma questão de testemunho. Nós casamos a pessoa no cartório, nós orientamos, muitos largam dos seus vícios, tá? E muitos param com práticas erradas. Para isso que serve o discipulado, é para isso aí. É para resolver esses problemas. Se fosse no caso, Eufrásio, você é da CCB, essa pergunta serve para você, tem que fazer para os anciões, porque lá batiza de qualquer jeito, e as pessoas que teve um cara lá que ele batizou 11 vezes, porque ele fumava, e ele não parava de fumar, e queria se batizar de novo, para parar de fumar. Pois é. Pastor, pode me explicar sobre o sono da alma, como na CCB, o paraíso ou tormento imediatamente após a morte? Quem quiser o meu livro Céu e Inferno, para onde vão os que morrem, é só me chamar no meu WhatsApp, que eu mando gratuitamente. Se você ler Lucas 16, do 19 ao 31, a história do rico e do Lázaro, lá você vai aprender o que Jesus ensinou. Lá em Mateus 10, 28, ele fala: não temam aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Quem ensinou que a alma é imortal foi Jesus Cristo. Então, quando o indivíduo morre, ele desce ao Hades. No Velho Testamento, o Hades, ou Sheol, era o mundo dos mortos, que a nossa Bíblia erradamente traduz por inferno. Não é inferno, é mundo dos mortos, ou mansão dos mortos. E esse Hades, ou esse Sheol, ele tinha 2 partes. Numa parte estava os redimidos, os salvos pela fé, e na outra parte estavam os condenados. No meio havia um abismo, tá certo? Então, a alma da pessoa fica consciente até o dia da ressurreição.
Quem dorme, no sentido figurado, porque é o sentido que enterra a pessoa, é o corpo humano. É o corpo humano que vai ser aniquilado e depois vai ser ressurreto. Nada a ver com a alma. A alma volta para o corpo do menino. Lá em 1 Reis, capítulo 17, Elias, ele ora por um menino que havia sido morto. Ele põe boca com boca, mão com mão, e faz uma oração pela vida dele. Aí o Elias fala assim, Senhor, traz de volta a alma do menino. Então a alma do menino sai lá do paraíso e volta ao corpo do menino e o menino ressuscita. Só uma nota, aproveitar essa questão aí. Só pode haver ressurreição, essas ressurreições que os indivíduos voltaram a morrer, que são 10 casos na Bíblia, só Jesus que ressuscitou para nunca mais morrer. Esses 10 casos são casos de pessoas salvas. Só pode passar pelo milagre da ressurreição, ainda que vá morrer de novo, as pessoas salvas. Por quê? Porque lá em Hebreus 9, 27 está dito que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quem tem juízo já está condenado. Mas lá em Romanos, capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o salvo pode ressuscitar. O não salvo não vai ressuscitar, no caso do milagre, tá? Ele vai ressuscitar só lá no juízo eterno para condenação, mas para milagre, como o caso aí da história de Elias, somente os salvos. Perdoa ter que repetir aqui, mas você sabe que bastante pessoas da CB me assiste aqui, a maioria tem muitas dúvidas, né? Eles acabam fazendo perguntas, acabam chegando no meio da live, e eu vou insistir nessa aqui para você. Júnior, tem várias pessoas perguntando sobre o que significa o batismo para ele, então, nas águas. Para mim? O significado. O pessoal da CCB tem que entender qual que é o significado realmente Romanos 6, verso 3 e 4. Você está morrendo para o mundo e ressuscitando por uma novidade de vida. É só ler Romanos, capítulo. Não é para mim, é para a Bíblia. A Bíblia diz que o batismo simboliza morte com Cristo e ressurreição por uma novidade de vida. Irmão Martinez, não sei se você tem acompanhado, aí hoje em dia a CCB não está... Antigamente eles tentavam calar os críticos, mas hoje a CCB está sendo questionada, debatida nas rádios, outros lugares, porque depois dela vir para a internet, né, hoje as pregações delas estão sendo públicas aí. Você tem acompanhado vários tipos de pregações. O irmão da CCB perguntou aqui, esse irmão aqui é da CCB, ele tem um cargo lá. Você acha que a CCB tem como melhorar? Tem como melhorar. A pergunta não é essa, a pergunta é, o Brás quer melhorar? Será que o Brás, ele aguentaria ter membros que conhecem a Bíblia? Porque na minha igreja, por exemplo, eu tenho um seminário teológico, uma escola bíblica dominical, que quase 80% da igreja participa. Se você for pregar no púlpito da minha igreja e pregar abobrices, os membros lá eles mesmos vão te corrigir. Então, é difícil pregar na minha igreja, apesar de ser uma igreja simples, eu tenho lá mais de 18 teólogos, além de uma igreja bem orientada. Então a pergunta é, será que a CCB, os anciões, querem enfrentar uma igreja dessa? Porque pregar numa igreja que conhece a Bíblia não é fácil. Eu tenho que passar aqui uma tarde, domingo, estudando um pouco de grego, um pouco de hebraico, um pouco de exegese, para poder chegar no culto à noite e pregar. Por quê? Porque a minha igreja, ela é exigente. Por que ela é exigente? Porque ela é uma igreja bíblica. A pergunta é, os anciões da CCB aguentariam uma igreja se os CCBanos parassem de ser ignorantes e estudassem a Bíblia? Será que os anciões aguentariam? Não. Porque aquela velharada lá não quer estudar mais Bíblia, não. Não quer aprender grego, não quer aprender hebraico, não quer aprender exegese. Será que eles aguentariam? Agora o cara te fez uma pergunta boa aqui. Você não quer deixar de ser... Pergunta para ele se ele não quer deixar de ser pastor para ser ovelha. Porque sábado o ancião falou que pregou para um pastor que Deus falou que ele tem que ser ovelha. Pastor, nesta obra, porque quem tem salário rouba a lã das ovelhas e pastor é só Jesus Cristo. Eu não tenho cartão corporativo, você tem? Não, também não. Eu também não tenho. O CCBano entendeu o que eu estou falando, né? O CCBano entendeu o que eu estou falando. Mas vamos voltar à questão. Antes de eu ser pastor, eu fui ovelha. E eu sou ovelha também. Você está entendendo? Eu sou ovelha também. A minha igreja segue o sistema que o Luiz Franciscão ensinava. A minha igreja.
Como é que funciona na minha igreja? Ela é congregacional. Eu pastoreio a igreja, mas as coisas que eu quero aprovar na igreja é aprovado em assembleia. Então, eu pastoreio a igreja, mas a igreja também é meu contrafreio. Eu não posso fazer o que eu quero na minha igreja. Eu tenho que convencer os irmãos. E eu tenho uma convenção acima de mim. Eu tenho pastores que estão acima de mim, que me pastoreiam também. É isso que a CCB não quer ver, né? É verdade. Agora, quem é que está acima do Brás lá? Quem é que pode corrigir o Brás? Eu vejo que você também, assim, você tem porque assim, eu conheço os calvinistas, pessoas maravilhosas, moderadas, que nos considera como irmãos, mas também já vejo calvinistas mais radicais, que são radicais até, e ex-CCB, que se tornaram... E diga o Fernando, né? Não precisa falar nome, pelo amor de Deus. Eu quero... Não, mas eu não tenho raiva do Fernando, não. Eu amo o Fernando. Eu só acho que o Fernando, ele tá num jeito que não é o correto, porque ele saiu da CCB, ele saiu de uma seita. Quando eu falei de mandar material para ele arminiano, ele falou assim para mim: Martinez, respeito o senhor, porque ele é meu amigo, o Fernando é meu amigo. Respeito o senhor, mas eu não quero ler mais nada que falar contra o calvinismo. Ora, se ele é um bom calvinista, ele ia falar: pode mandar que eu quero ler. Essa é a mente de um calvinista liberto. Eu quero ler, pode mandar. Então, eu acho que ele está entrando num caminho que não é por aí. Você tem que ter a mente livre, sem nenhum problema. Então, você acha que... então, assim, eu conheço. Então, o seu problema não é com o calvinismo. São calvinistas extremos, pessoas extremas que... Não, o meu problema é com o calvinismo mesmo. Todo calvinismo é errado. Não tem... Veja, eu não duvido da salvação dos calvinistas. Eu creio na salvação deles. O sino de Dort é que diz que nós não somos salvos. Mas eu creio na salvação deles. Agora, o calvinismo é uma heresia de cabo a rabo. Ponto. Pode, apesar de ser heresia, pode a pessoa ser salva? Pode. Mas que o calvinismo é a metodologia salvífica no calvinismo é gnóstica maniqueísta. Está errado. Ponto. Damara, escreve de novo a pergunta aí, que tá muita pergunta aqui. Eu não consegui acompanhar. Escreve de novo aí. Então você acha que... Inclusive, meu irmão Júnior, o CCBano tem que saber que igreja reformada não é igreja calvinística. Igreja reformada tem as 3 visões soteriológicas. Tem o calvinismo, tem o arminianismo e tem o wesleyanismo. Todas estas igrejas que contêm essas 3 visões soteriológicas são reformadas. Então, essa ideia de que calvinismo é reforma, isso é uma mentira, é um engodo. Isso é uma falcatrua histórica. Isso não existe. Eu sempre deixei claro aqui para não parecer que o Júnior... o Júnior montou um canal para falar da CCB, não. Eu sempre falei aqui desse tipo aqui, de ver comportamentos de pessoas que saem da CCB também, vão para outro, não só calvinismo, mas estão para outro também, que nem esse aí de Jesus é Iau, o nome de Deus verdadeiro é Iau, e todos vocês vão para o inferno, que vocês estão falando o nome blasfema no nome de Deus. Então, várias prisões que as pessoas saem e vão para outra. Então, eu sempre falei no meu canal abertamente sobre isso, tá, gente? Então, deixar claro aqui. Pastor Martinez, o irmão me indicaria qual igreja aqui em Catanduva? E qual igreja que o irmão é? Batista? Sou batista. Batista é o que? É continuista? Como é o nome? Tem diferença, Nós somos, né, continuistas. Mas, fala pro irmão aí, fala pro irmão procurar uma batista. Se ele não gostar... Damares. Fala pra irmã procurar uma batista. Se ela não gostar, procure uma outra igreja. Às vezes... ela vai se sentir melhor numa Assembleia de Deus, não tem problema. Eu estava pregando sábado numa Assembleia de Deus em Osasco, uma bênção. Os irmãos amaram e já marcaram para o ano que vem, eu já vou pregar lá de novo. Eu prego muito na Assembleia de Deus, por exemplo. Tem muitas Assembleias de Deus maduras, bíblicas, né? E como tem batistas também, que são maduras e bíblicas. E tem batistas e Assembleias de Deus que não são tão maduras e nem bíblicas. Por isso que conhecer a Bíblia é importante. Não tem só defensor da CCB, tem defensor de Calvino também. Aqui, ó. Confusão, meu Deus. CCB é errada, calvinismo é errado. Ele quis defender o calvinismo, mas para não ficar muito feio, ele quis colocar a CCB no meio. Volta a Jesus, porque quem salva não é nem calvinismo, nem CCB, Fábio. Pelo amor de Deus, Jesus, você já falou tudo, volta a Jesus. Aliás, as pessoas... Eu não conheci ninguém até hoje que ouviu uma doutrina calvinista e se salvou.
Ninguém, porque você não vê o Nicodemos e o Hernandes pregando o calvinismo, eles pregam a salvação pela graça e a graça arminiana, inclusive. Aí quando a pessoa vira presbiteriana, eles vão introduzir o calvinismo depois que a pessoa se converte. Mas ninguém se converte assim, porque Deus odeia a maior parte das pessoas no planeta. E talvez você que está me ouvindo, talvez, quem sabe, você seja um eleito. Então vem cá dar uma experimentada para ver se a graça não evanece, e se não evanecer, aí talvez você é um eleito. Ninguém se converte com uma pregação dessas. E é isso que ele falou, então eu vou entender o que o Fábio falou ali, não sei se ele é calvinista, pelo jeito ele é. Isso tem causado uma confusão na internet, né? Se não for calvinista... O diabo é muito bom nisso. O diabo é muito bom eu já ouvi falar. Teve uma irmã que me entrou em contato comigo, de Campinas, falou assim, Júnior, eu tenho 58 anos, saí da CCB agora, estou indo para uma igreja aqui, presbiteriana, e ele falou que todos os irmãos da Assembleia de Deus são seita e não serão salvos. Eu falei, mas de novo, irmãs, essa ideia... Então, ô Júnior, vou te contar uma coisa sobre a igreja presbiteriana. Eu amo a igreja presbiteriana. Amo a igreja presbiteriana. Ensinei para os meus alunos que a igreja presbiteriana é um dos melhores sistemas eclesiásticos. Se você pegar a igreja presbiteriana de 20, 30 anos atrás, e eu já preguei em todas as igrejas, quase todas as presbiterianas da minha cidade, os presbiterianos nunca ficaram falando esse tipo de coisa. Os mais antigos. Eu tenho vários amigos, reverendos, que são presbiterianos, eles nunca falaram de Calvino para mim. Eu nunca ouvi, andando junto ali, 20 anos juntos, nunca falou de Calvino para mim. Essa molecada nova aí, essa geração atual, fanática em Calvino, é que está trazendo essa realidade aí. Agora eu vou te dar uma informação um pouco triste para mim, não para você, para mim. Os calvinistas fanáticos não são presbiterianos. John Piper, Batista. John MacArthur, Batista. Marcos Gangrenato, eu ia falar. Não consigo nem falar o nome dele. Marcos Gangrenato. Gancronato, é esse aí. O outro lá, o pastor Ricardo, não sei o quê. Tudo batista. Os batistas, quando entram para o calvinismo, são os mais fanáticos. Você não acha... Pô, quem escuta o Nicodemos falando, principalmente o Hernandes, aquilo ali, eu estou dizendo para quem está nos assistindo, é 100% arminiano. Aí, na hora que eles vão escrever, eles falam que são calvinistas. Mas na hora que eles vão pregar, eles são arminianos. Nossa, isso é interessante você falar isso aí. Aqui é porque tem essa linhagem calvinista, arminiano, por que não ficamos somente com a Bíblia, sem esse desvio, que esse caso está causando muita divisão no meio do povo também. Eu conheço pessoas que saíram da CB, se tornaram calvinistas e se tornaram religioso pior, viu? Eu sei. Mas aí que tá, por isso que é importante estudar a Bíblia. Os membros da minha igreja não viram calvinistas. São bem discipulados. Eles não viram calvinistas. São bem orientados. Mas o que falta é um bom discipulado. E eu entendo que quando você é bem discipulado, você não se deixa confundir nessas confusões todas. Por isso a importância do discipulado. Se os CCBanos fossem bem discipulados, fossem bem firmados, por exemplo, um assembleano bem... que não é todos também, porque a maior parte das Assembleias de Deus é uma CCB 2.0, né? Mas existe uma outra ala da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, para mim, tem a melhor teologia. O credo da Assembleia de Deus é um dos melhores. Só que o pessoal não lê os livros da CGADB, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu aqui dos meus livros, a maior parte de livros sobre soteriologia, escatologia, é tudo da Assembleia de Deus. Eu sou formado em teologia pela EETAD e FAETAD. Eu sou teólogo formado na Assembleia de Deus. Depois eu fiz pós-graduação em teologia, tudo, mas eu estudei na Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus tem uma aula muito forte de teologia. Mas o resto, 70% dos assembleanos, infelizmente, não estudam, não fazem um bom discipulado. Quem faz um bom discipulado não vira calvinista, não. As pessoas estão pegando no pé aqui, né? Eles aprenderam também da CB que lá aqui não tem dízimo, nesta obra da CCB não tem dízimo. E vocês têm dízimo. Então, eu estava conversando com os irmãos que vieram lá da CCB, né? E o que eles falam para mim é o seguinte, pastor Martinez, a nossa igreja, com 100 pessoas aqui, 100 membros, arrecada menos dinheiro que qualquer CCB com 100 membros. Os irmãos da CCB dizem isso para mim.
Ou seja, quem dá dízimo na nossa igreja economiza mais do que quem vai na CCB e não dá dízimo. Se é para falar de economia. Mas vamos falar de dízimo um pouquinho. Em primeiro lugar, quando você quer estudar dízimo, você vai para Mateus 23, 23. Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dai o dízimo de tudo. Mateus 5:20, Jesus fala assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não serão meus discípulos. Ora, se os discípulos, se os fariseus e saduceus e escribas eram dizimistas, nós temos que excedê-lo. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Mas vamos mais para a Bíblia. O dízimo que a igreja cristã dá não é o dízimo da lei, não é o de Malaquias. O dízimo que a igreja dá é de Hebreus capítulo 7, que está conectado a Gênesis 14. É o dízimo de Abraão. É um dízimo que é dado pela fé. Melquisedeque não pediu dízimo para Abraão. Abraão quis dar o dízimo. Então, o crente que quer imitar a fé de Abraão e dizima, ele voluntariamente, pela fé, pode fazer esse ato. Na nossa igreja, ninguém fica cobrando dízimo, não. Ninguém pega um caderninho e fala: Júnior, esse mês você não dizimou, você não vai dizimar? Agora, deixa eu te falar uma coisa do dízimo para terminar. O dízimo é uma coisa que tem a ver com a graça de Deus. Você vai entender por quê. A salvação é por obras, por méritos ou pelo favor imerecido? A salvação. Favor merecido, favor merecido. Favor imerecido. Ok. Presta atenção. Numa questão de oferta voluntária, você vai lá e dá R$1.000. E eu vou lá e dou R$100. Quem é que deu mais? R$1.000. Quem? Você que deu R$1.000 e não eu que dei 100. Na questão do dízimo, olha a graça do dízimo. Na questão do dízimo, se você dizima R$1.000, 1.000 é porque você ganha 10. Você deu 1.000. Eu ganho 1.000 e dei 100. Quem deu mais, Júnior? Quem deu mais? 100. Não. Você que deu 1.000 e eu que dei 100, demos igual. 10%. Ah, sim. Assim. Entendeu? Entendeu a graça nisso aí? Você não é superior a mim. Não é porque você ganha 10.000 e eu ganho 1.000 que você é superior a mim. O dízimo nivela todo mundo, é graça. O dízimo nivela todo mundo por baixo. Tá todo mundo nivelado. Eu que ganho R$1.000 e dei 100, não dei menos que você, Júnior, que ganha R$10.000 e deu 1.000. É os mesmos 10%. Percebe? Percebe onde é que está a graça no dízimo? Então, o dízimo, ele é uma bênção para a vida das pessoas, porque todo mundo na igreja, não tem pobre, não tem rico, todo mundo na igreja oferta, dizima igual. Porque a oferta não, a oferta, ela mostra um dá mais, outro dá menos, aí sim. Mas o dízimo não, o dízimo iguala todo mundo. Todo mundo é igual. Eles atacam os pastores dizendo que não tem dízimo. Mas a Irmandade compra o terreno, a Irmandade compra o material de construção, a Irmandade dá a mão de obra e passa para o nome da congregação. Ele não pode nem atender um culto, pregar uma palavra, porque ele não tem ministério. Pois é. Agora veja a importância do pastor ser assalariado. Em Coríntios capítulo 11, versículo 8, Paulo fala assim: outras igrejas recebi salários para vos servir. Paulo era assalariado da igreja. Tanto em 1 Coríntios 9 quanto em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo reclama que ele queria ter o direito de receber salário, porque os apóstolos eram assalariados. Os apóstolos recebiam salário. Não há nada mais justo do que um pastor ser assalariado. Paulo fala que digno é o obreiro do seu salário. E Paulo fala mais, presta atenção, Júnior. Paulo fala assim: quem milita na obra de Deus, não se embarace com os negócios dessa vida. Ele fala para Timóteo. Então, na verdade, o pastor não deve se embaraçar com os negócios dessa vida. Um ancião aqui de Rio Preto se envolveu com os negócios dessa vida, com pirâmide, e está passando uma crise danada por causa disso. Então, o pastor, ele tem que cuidar das ovelhas, e ele deve ser assalariado, não ganhar uma fortuna, igual alguns ganham aí, mas ele deve ter um bom salário para pagar os seus afazeres, para ele poder comer, se alimentar, comprar os seus livros, poder ter ferramenta para ensinar a igreja. Isso sim, isso é bíblico.
Isso que você falou é importante. Você falou, eu trouxe um vídeo esses dias aqui, o próprio ancião falou que ele ficou devendo quase 500 mil. Eu fiz um vídeo aqui, ele contando o testemunho dele lá no TikTok. E ele pegou e saiu para viajar pelo Brasil vendendo colchão magnético, entendendo culto, tal, e um vinho dava 50, dava 50. Ele que arrecadou mais de 200 mil em um ano para poder pagar a Irmandade. Teve um cooperador que eu conversei aqui, que era um galáctico, que o pessoal, vem para cá, tem o culto aqui, em busca de dom, aqueles tocha. Ele contou para mim que ele conseguia de doação que a Irmandade dava para ele, assim, ele vem para cá, correr aqui, eu te mando dinheiro, depois do culto dava uma coletinha, 35 mil reais. E ele falou que ele andava com um ancião galáctico que pegava mais de 100 mil reais, ele chegou a ganhar no mês, só de dinheirinho assim no bolso. Então, tipo assim, é que o povo não entende isso. O povo, eles usam as palavras certas. Na nossa igreja, as irmãs não são obrigadas a usar véu de R$ 1.500 como na CCB, né? Eu não sabia, Júnior, que tinha uma fábrica de véu e que tinha véu que custava R$ 1.500. Isso é pecado. Além de ser um medianeiro esse véu, né? Que a mulher não pode orar sem esse véu, para mim ela não pode orar sem usar o nome de Jesus. Mas além de tudo, custar R$ 1.500 um véu é escandaloso, viu? Agora, a irmã agora ficou curiosa aqui, a Kelly. Quais são as principais diferenças entre calvinismo e arminianismo? Manda ela me chamar no WhatsApp e solicitar o meu livro, Calvinismo Recalcitrante. É 17988178445. 88178445. É meu zap. Eu mando o meu livro, Calvinismo Recalcitrante, gratuitamente para ela. É PDF também? Também, PDF. Porque não dá para falar aqui. Para a gente começar a falar de calvinismo, nós estamos terminando a live já, porque já é 10 horas. E se nós começarmos a falar de calvinismo aqui, a gente vai até as 3 horas da madrugada. O Fábio ficou bravo aqui. O Fábio era um ex-CCB, mas ficou: o que você tem contra o calvinismo? Só trocou. Fala para ele que eu não tenho nada. Quem tem contra nós, arminianos, são eles. A idolatria mesmo, né? É a mesma. Os calvinistas mais fanáticos, eles são profundamente idolátricos. Os fanáticos, né? Não todos, né? Tem alguns que não. São poucos, mas tem. A maior parte dos irmãos que congregam na Presbiteriana, na Batista, que são calvinistas, eles não têm esse conhecimento, eles nem sabem dessas coisas. Eles não têm essa profundidade, né? Não têm essa noção. O irmão é continuista. Perguntaram aqui se o irmão quer no. Sou continuista. Sou continuista e batizado com o Espírito Santo ainda. Tá bom. Obrigado aí pela participação. 1h30 já passou aí. O irmão quer falar alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa? Tá o telefone dele aqui, Júnior, gente. Quem quiser o livro... Primeiro a gente pode fazer outras lives. Eu até queria dizer para você que eu vou pedir de novo aos meus inscritos no canal do CACP para se inscrever no seu canal. Eu quero me colocar à disposição para te ajudar, porque você, o Josafá, o Fernando, esqueci o nome do outro menino lá, que é meu amigo também, o diácono lá, como é que ele chama? O Léo, vocês... Isso, vocês são especialistas em CCB. Então, a minha missão é promover o trabalho de vocês, é ajudá-los. Eu estou aqui para ser uma ponte para vocês. Eu estou aqui para ajudar. O CACP está à disposição de vocês. O que vocês precisarem, que vos fala é companheiro de vocês. O que vocês precisarem, eu estou às ordens para ajudá-los no que for preciso. Tá certo? Eu fico feliz. Eu queria muito que o pastor Natanael Rinaldi estivesse vivo, para o pastor Natanael Rinaldi poder conhecer vocês, porque ele morreu e ele não viu o fruto do trabalho dele, já que ele foi um dos grandes combatedores desde a década de 70 sobre as heresias da CCB. Esse aí é o nosso canal, é o nosso site. Então, Júnior, eu quero dizer para os irmãos que estamos à disposição. Queria pedir para os irmãos que moram em Rio Preto e região se inscreverem no nosso curso. Venham escutar o Josafá. Você conhece o Josafá é uma bênção. Venham escutar o Josafá. Venham participar do nosso congresso apologético. Vai ser uma bênção. Se alguém tiver, eu queria muito participar, eu não tenho R$40, eu não tenho R$50, fala comigo no Zap que eu te dou a inscrição gratuitamente, mas venha fazer porque vale a pena. Eu pago a inscrição de quem falar que não tem dinheiro.
Esse aqui é o canal do Pastor Martinez, tá, irmãos? Coloca lá, CACP Vídeos. Ele faz também análise de algumas pregações que chega para ele da congregação, alguns vídeos também ele chega a fazer análise lá e outro tipo de estudo. Na sua opinião, as 3 piores seitas do nosso país hoje, irmãos Martinez? Então, você não vai ficar triste comigo, mas eu não vou poder colocar a CCB nessas 3. Eu classificaria Adventismo, Testemunha de Jeová e Mormonismo. São as 3 pseudo-cristãs. Para mim, essas 3 são extremamente nocivas à igreja evangélica brasileira. Não tem problema. E todas as igrejas, tem pessoas que creem que tem pessoas salvas, né? Que creem em Jesus Cristo. Não. Mormon, não? Testemunha de Jeová e Adventismo, não. Seitas que podem ter salvos. Então, vamos lá, algumas. Aí eu pego Congregação Cristã, eu pego Igreja Batista do Sétimo Dia, é seita. Eu pego Igreja Adventista da Promessa. São 3 exemplos. São igrejas que podem haver salvos. Não quer dizer que todos são salvos, mas pode haver salvos. Gente, tá aí o canal dele, sigam ele, se inscrevam no canal e entrem em contato com ele, que alguma dúvida que vocês querem, o livro que ele tem lá, vocês quiserem ouvir sobre o livro. Quem quiser livros em PDF, eu tenho uma coletânea de 20, 30 e poucos livros que eu dou gratuitamente aí. É só falar, pastor, manda os livros apologéticos para mim. Eu mando 35 livros para vocês, 40 livros. É só pedir para mim que eu tenho muito PDF aqui, eu encaminho para vocês, eu distribuo tudo gratuitamente. Eu sabia que não ia passar sem falar do Adventismo. Mas o trabalho dele, você estudou para isso, né, irmão Martinez? Não é que você quer falar. Você sabe falar mal das igrejas, Martinez. Você não prega Jesus. Você deve ouvir pois bastante, né? Eu, na verdade, prego Jesus para o campo missionário mais abandonado da igreja, que é os membros das seitas. Esse tipo de evangelismo tem que ter uma qualificação a mais para poder pregar. Então, ninguém prega para os adventistas, ninguém prega para os mormons, ninguém prega para os testemunhos de Jeová, ninguém prega para os CCBanos, ninguém prega para os membros das seitas. O CACP prega. Tá certo. Parabéns pelo seu trabalho, pela braveza, coragem, que não é fácil, né? Deve receber muitos comentários amigáveis. Eu que parabenizo você, Júnior, pelo companheirismo, pelo trabalho. Eu digo para vocês o seguinte, esse avivamento de CCBanos que nós estamos vendo aí, pessoas sendo libertas, vocês são responsáveis. Você, o Josafá, os meninos aí que eu já falei o nome, né? O Léo, o Fernando, vocês são responsáveis. Vocês estão fazendo um trabalho belíssimo. Que Deus continue usando vocês, que Deus continue dando unção, força e virtude para vocês. Porque o trabalho de vocês é, assim, impecável, importantíssimo. Não desista, continue firme. Eu assisto vários vídeos seus, eu aprendo muito com você, aprendo muito com o Josafá, aprendo muito com o Léo, tá certo? Aprendo até com o Fernando. Então, eu fico muito feliz que vocês estão fazendo um trabalho importante, que Deus continue usando as vossas vidas. Amém. Eu que agradeço, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe e bom congresso lá para vocês. Um abraço e todos estão convidados para participar do primeiro Congresso Apologético em Defesa da Fé em São José do Rio Preto. Um abraço e Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão Martinez. Com Deus. Gente, está aqui o contato na tela.